Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos dar início, propriamente dito, ao conteúdo do componente curricular Estruturas de Aço. E nesse nosso primeiro assunto, né, eu decidi apenas fazer algumas considerações iniciais e apresentar para vocês também quem vai ser a nossa fronteira de conhecimento, né? Ou seja, ao final do componente curricular Estruturas de Aço, né, o código PEX 0288, vocês vão estar aptos a dimensionar alguns tipos de elementos estruturais em aço, né, e alguns tipos de sistemas estruturais em aço, porque vocês vão estar contidos dentro de uma o conhecimento de vocês vai estar delimitado ali por uma fronteira de conhecimento. Então, para adiantar, aqui no componente curricular Estruturas de Aço, basicamente nós só tratamos dos perfis laminados e perfis soldados, sejam eles perfil do tipo I, perfil do tipo U ou perfis do tipo L. São perfis que a gente vai detalhar melhor nas próximas videoaulas. E aí os perfis laminados e perfis soldados são muito aplicados nos sistemas estruturais em aço, só que geralmente em situações em que as peças apresentam grandes esforços, porque geralmente esses perfis possuem um peso maior, e aí como o preço da estrutura de aço é definido pelo peso dela, né? Então o preço é definido pelo peso. Então as estruturas de aço que são fabricadas em perfis laminados e soldados acabam sendo um pouquinho mais caras do que outros tipos de estruturas de aço fabricados com outros tipos de perfis, como a gente vai ver na sequência. Então aqui nessa figura, né, da Gerdau, eu apresento para vocês alguns tipos de perfis. Nós temos aqui um perfil do tipo I, né? A seção transversal desse perfil forma um I. Aqui nós temos outro perfil I, só que na posição vertical. Quando esses perfis possuem, esses perfis do tipo I laminados, né? Perfis do tipo I laminados, possuem a altura próxima da largura, então geralmente eles são chamados, né? Denominados de perfis do tipo H. Mas comumente são só chamados de perfis do tipo I, e aí no caso de serem laminados, a gente tem ali perfis do tipo H ou tipo W. Temos aqui um perfil cantoneira, outro perfil I, com outra denominação. Aqui temos um perfil do tipo U, certo? E aqui um perfil do tipo T. Todos esses perfis apresentados aqui são perfis laminados. E aqui nós apresento para vocês, né, um perfil soldado, um perfil do tipo VS, tá? VS, em que a altura é bem maior, a altura do perfil é bem maior do que a largura do perfil, e aí dessa forma ele é denominado como perfil do tipo VS. E aí esses tipos de perfis, né, eles são quando eles são aplicados em uma estrutura de aço, eles são as aplicações que a gente faz com eles são regidas de acordo com a norma NBR 8800 de 2008. Então essa norma aqui vai ser uma das principais referências que a gente vai utilizar para tratar aqui no componente curricular Estruturas de Aço, certo? Então vejam só, em se tratando de perfis soldados ou laminados, né? Em se tratando de perfis laminados ou soldados, nós vamos utilizar a NBR 8800 de 2008. E aí, como eu já adiantei, no componente curricular Estruturas de Aço que a gente está ministrando aqui, a gente só vai tratar do dimensionamento e verificação desses tipos de perfis laminados e soldados, independente da forma do perfil, né? Tipo I, tipo U, tipo L, né? Que é a cantoneira, e assim por diante. Mas nós podemos ter também os perfis formados a frio, tá?
E aí, no caso, quando a gente dimensiona um perfil formado a frio, quando a gente dimensiona um elemento estrutural fabricado por meio de um perfil formado a frio, né, composto por um perfil formado a frio, a gente tem que seguir outra norma, que é a norma 14762 de 2010, tá? A NBR 14762 de 2010, que trata especificamente do projeto de estruturas de aço em perfis formados a frio. Já adianto para vocês que as estruturas em perfis formados a frio, como eles são perfis formados por chapas muito finas, então geralmente esse tipo de estrutura é mais leve e em contrapartida, né, como desvantagem, por ser uma estrutura mais leve, eles têm maiores problemas com relação à estabilidade e por isso que tem uma norma específica. Então esses tipos de perfis, ou seja, esses sistemas estruturais que utilizam perfis formados a frio, tá? Muito comum em coberturas e em galpões industriais aqui no Brasil. Esse tipo de solução estrutural, né, com esse sistema estrutural, não vai ser abordado aqui no nosso componente curricular, estruturas de aço. Agora, saindo, né, do escopo, né, dos limites do nosso componente curricular, eu decidi apresentar para vocês alguns elementos estruturais para que vocês vão aí criando uma certa visão, né, vão enxergando e expandindo os limites de vocês com relação à aplicação dos perfis laminados ou soldados em estruturas de aço. Então, aqui eu apresento uma edificação com um pavimento, um único pavimento, tá? Nós temos aqui o nível térreo, temos aqui o pavimento 1 e temos aqui a cobertura. Então, vejam que nós temos aqui um pilar, certo? Temos aqui uma viga horizontal que recebe as reações da laje do pavimento intermediário. Temos aqui a viga da cobertura, certo? Uma viga inclinada. Temos outro pilar aqui, outra viga inclinada que vai lá para o outro pilar que está na outra face da estrutura. E todo esse conjunto aqui, todo esse conjunto forma um pórtico segundo esse plano que eu estou marcando aqui. Nós temos aqui outro pilar, né, outro pilar, para cada pilar desse, né, para cada pilar desse, nós temos um pórtico na direção, segundo a direção frontal aí da nossa edificação, né, segundo a direção desse plano. Então vejam o seguinte, nesse sistema estrutural que eu estou apresentando aqui para vocês, nós temos diversos tipos de perfis utilizados com diversas finalidades diferentes, seja como pilar, seja como viga de piso, seja como viga de tapamento lateral, né? Viga para tapamento lateral, seja como terça para a cobertura, né? Para apoiar as telhas, seja como viga secundária para servir de apoio para os elementos de piso, tá? Ou seja, elementos secundários que têm funções específicas para fazer as ligações entre os elementos, né? Então, eventualmente, na ligação dessa terça com essa viga de cobertura, nós podemos ter ali um pedaço, né, de cantoneira, um pedaço de uma chapa para fazer o elemento de apoio para essa terça lá na viga de cobertura e assim por diante. Aqui, na base desse pilar, nós temos diversas chapas que foram soldadas junto à base do pilar, de maneira a garantir ali uma rigidez, certo? E aí aumentar a resistência da placa de base desse elemento estrutural e assim por diante. Outro exemplo aqui de outra aplicação estrutural em aço, eu apresento aqui para vocês uma treliça de cobertura, ou como alguns costumam chamar no meio técnico de tesoura, né? Treliça é um modelo matemático, tá? Que a gente trata esse problema aqui. Então, essa nossa treliça, ela é composta pelo banzo inferior, o banzo superior
as diagonais da treliça e as montantes, tá? As montantes, que são essas barras verticais. E aí percebam que as diagonais, né? E os montantes, nesse caso aqui, foram compostos de perfis do tipo U formados a frio, perfis do tipo U formados a frio. Já o banzo inferior e o banzo superior dessa treliça, né? Tá certo? O banzo inferior e o banzo superior dessa treliça foram formados por meio de perfis do tipo U enrijecido. É um tipo de perfil formado a frio também. Mas essa mesma treliça poderia ter sido fabricada utilizando somente perfis laminados. Obviamente que o peso da estrutura de aço seria mais elevado, né? Mas a resistência também seria mais elevada. Então, dependendo do tipo de carga, né? Da magnitude das ações, que você tem na sua treliça, dos esforços que você tem nas barras de treliça, você pode acabar tendo que projetar essa treliça utilizando perfis laminados ou perfis soldados, eventualmente. Mas, na grande maioria dos casos, o que a gente vê é que as treliças de cobertura, de maneira geral, por causa dos esforços, nos casos usuais, tá? Por causa dos esforços de pequena magnitude, elas são projetadas utilizando perfis formados a frio. Outro exemplo que eu trago aqui é a obra aqui de um galpão, provavelmente um galpão industrial. Percebam que cada pilar desse aqui pertence a um pórtico frontal do nosso galpão, e aí na cobertura desse pórtico nós temos uma treliça, ou seja, o pórtico que forma esse nosso galpão é formado por 2 pilares e uma treliça de cobertura. É um sistema estrutural misto, em que você tem pórticos e treliças na cobertura. E aí, travando esse pórtico com esse outro pórtico que está posterior, né, numa posição posterior, nós temos aqui esses elementos de contraventamento, em X. Então, esse contraventamento em X que está ilustrado aqui, ele serve para garantir a estabilidade, né? A estabilidade com relação às ações do vento frontais a essa edificação. Então, uma vez que a ação do vento incida frontalmente aqui ao nosso galpão, né? Frontalmente, então esse pórtico aqui vai precisar de uma estabilidade lateral, e aí, portanto, quem vai garantir essa estabilidade lateral desse pórtico da face frontal desse galpão vai ser um dos elementos que vai garantir isso, né? É o contraventamento em X nesse plano vertical. Também isso vai ser tema para aulas posteriores ainda na nossa primeira unidade. E aqui eu gostaria de trazer para vocês uma diferenciação para que a gente use os termos corretos, tá? É muito comum no meio técnico haver um uso inadequado de alguns termos, e no caso de estruturas de aço, é comum a gente encontrar uma confusão entre o termo misto e híbrido, tá? Uma estrutura é mista, tá? Uma estrutura de aço é dita mista quando o concreto e o aço trabalham juntos no mesmo elemento estrutural. E aí, por exemplo, o concreto trabalha bem a compressão e o aço ali, o perfil metálico, trabalha a tração. Nessa imagem aqui, eu estou trazendo o exemplo desse pilar misto. Ou seja, esse pilar aqui, ele é composto por um perfil metálico, tá? Um perfil, no caso da figura que está ilustrada aí, um perfil laminado, mas poderia ser um perfil soldado, enfim. Um perfil do tipo I. E aí, em volta dele, tá? Em volta desse pilar metálico, em volta desse pilar de aço, é feito um invólucro de concreto armado. Então, nós temos ali o perfil metálico resistindo a uma parte dos esforços e o invólucro de concreto armado, confinando ali o núcleo de aço,
também resistindo a uma parcela dos esforços. Então, o aço e o concreto, nesse caso aí desse elemento estrutural, desse pilar, eles trabalham de forma solidária, transferindo esforços um para o outro, né, e vice-versa. Mas o outro termo, outra situação que a gente pode ter, inclusive, é o caso de lajes mistas, tá? É o caso aqui que eu trouxe da laje steel deck. Steel, né? Steel, com dois L's, steel deck. Então, o que é que acontece com a laje steel deck? Nós temos aqui duas vigas que servem de apoio, tá? Duas vigas que servem de apoio para o nosso piso. No sentido aqui da laje, né? No sentido das nervuras da nossa laje, portanto, na direção em que a gente vai ter os maiores momentos fletores, nós colocamos as nervuras dessa forma metálica, tá? Dessa forma metálica. Então, nós dispomos as nervuras na direção do menor vão da laje, e aí sobre essa forma metálica, nós fazemos ali, executamos uma concretagem e, portanto, uma capa de concreto sobre essa nervura. E aí, dessa maneira, essa forma metálica vai absorver os esforços de tração, enquanto que o concreto ali está trabalhando a compressão. Então, percebam que é uma laje mista, é um elemento estrutural misto, em que o aço trabalha a tração e o concreto trabalha a compressão. Obviamente que nem sempre é possível a gente controlar que o concreto vai trabalhar somente a compressão. Por exemplo, no caso desses pilares aqui que eu ilustrei anteriormente, quando esse pilar está submetido a um esforço normal e a momentos fletores, ou seja, quando ele está submetido a uma flexão composta, na seção transversal desse pilar, eventualmente uma parte ali do concreto vai ficar tracionada e uma parte do concreto vai ficar comprimido. Aqui eu trago agora o outro termo, que na maioria dos casos aplicado de maneira inadequada, que é o termo estrutura híbrida. A estrutura híbrida é quando na mesma edificação, na mesma estrutura, nós utilizamos elementos estruturais pertencentes a sistemas diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos um pilar de concreto armado, e aí sobre esses pilares de concreto armado, nós temos uma grelha de aço, né, formada por vigas em perfis do tipo I, e essas vigas estão apoiadas sobre esses pilares. O que é que acontece? Da fundação até o topo desses pilares, a minha estrutura é de concreto armado. Do topo dos pilares para cima, e provavelmente a laje também, não nesse caso aqui que está ilustrado, a nossa estrutura é em aço. Eventualmente, a laje que vai ficar aqui em cima pode ser uma laje do tipo steel deck, ou uma laje treliçada, tá? Uma laje treliçada em concreto armado. E aí nós teríamos ali um sistema híbrido, porque alguns elementos estruturais são em concreto armado, enquanto que outros elementos estruturais são em aço, tá? Aqui eu apresento a laje de um pavimento composta por placas pré-moldadas, treliçadas, né? Certo? E aí essas placas treliçadas são apoiadas sobre as vigas de aço, e aí sobre esses elementos pré-moldados é feita uma capa de concreto. Mas aí vocês percebam que o elemento pré-moldado e a capa de concreto, eles formam um conjunto, formam uma laje, né? Que vai ser ali uma laje de concreto armado. Só que o sistema estrutural que serve de apoio para essa laje é uma estrutura em aço. Então, nós temos aqui também um caso de estrutura híbrida, em que o pórtico e as vigas do pavimento são em aço, certo? Os pilares e vigas são em aço, só que o pavimento é em concreto armado. Então, nós temos aqui um tipo de estrutura híbrida também. Gostaria de agradecer a todos. Peço que deixem o like ou deixem o dislike. Façam as contribuições nos comentários do vídeo. E fiquem com Deus. Tchau!